Chegamos então à parte 2 da nossa aula sobre equação de Euler-Cauchy. Nós vamos ver alguns exemplos que complementam aquilo que a gente viu na parte A, que era a teoria. Bom, nosso primeiro exemplo está aqui, né? Eu tenho essa equação aqui, repare a ocorrência dos termos aqui, como é que é. Eu tenho a derivada segunda vezes x ao quadrado, a derivada primeira vezes x, vezes uma constante, né? E o termo que não é derivado não está multiplicado por potência nenhuma, né? A potência de ordem zero vezes uma derivada de ordem zero aqui. Essa equação vai ser resolvida em x para x positivo. Lembro o seguinte, como é que a gente monta a equação característica aqui? A equação característica, pelo que a gente viu lá na primeira aula, acontecia o seguinte, né? Tá aqui a equação de ordem 2, né? Com os coeficientes que eu chamei de A, B e C. Eu suponho uma solução na forma de potência, né? E quando eu substituo essa solução na equação que eu tenho, eu caio numa equação característica que tem essa cara. Então, os coeficientes continuam sendo A, o coeficiente do termo quadrático, C, o coeficiente do termo independente. A única diferença é que o coeficiente do termo linear não é mais o B, como era no caso coeficientes constantes, é B menos A. Tá ok? Então, nesse nosso, eu vou ter o A igual a 1, o B igual a 4, o C igual a menos 10, e a minha equação característica vai ficar assim. R ao quadrado, vezes 1, que é o A, mais 3R, que é o 4 menos 1, B menos A, mais menos 10, que é o C. Tá ok? Essa equação é uma equação de segundo grau, tem raízes reais distintas, 2 e menos 5. Portanto, eu tenho duas soluções na forma de potência, x ao quadrado e x elevado a menos 5. E a solução geral para essa equação de Euler-Cauchy é a combinação linear dessas duas potências, como é exibido aqui embaixo. Ok? Muito simples esse caso, esse é o caso mais simples da solução das equações de Euler-Cauchy, é quando você tem duas raízes reais distintas para a equação característica que está associada à equação de Euler-Cauchy original. Vamos ver o exemplo 2. O exemplo 2 está aí. Agora eu tenho A igual a 1, B igual a 3, C igual a 1. Esse aqui eu vou fazer pela mudança de variável. Eu vou trocar x por ln de x por t. Né? Vou fazer aquela mudança nas derivadas. As derivadas que vão aparecer na nova equação vão ser derivadas em relação a t. E repare que a nova equação que eu obtenho, quando eu faço essa mudança, não é mais uma equação de Euler-Cauchy. Não aparecem mais essas potências multiplicadas às derivadas. É uma equação com coeficientes constantes, né? Como a equação da mola, como a equação do circuito RLC. Essa equação tem uma equação característica associada que está aqui, r quadrado mais 2r mais 1. Aqui os coeficientes são imediatos, né? Esse 2 é esse 3 menos 1 aqui, b menos a. Aqui eu tenho raízes reais que se repetem, menos 1, de tal forma que eu tenho uma solução que é exponencial de menos t, e a outra solução que é t vezes exponencial de menos t. Essas duas soluções são LI, e a solução geral é a combinação linear dessas duas. Lembre-se, isso aqui é a solução, essa solução aqui é a solução desta equação, da equação em t, que são coeficientes constantes. Eu preciso passar desta solução para a solução dessa outra equação, que é a equação de Euler-Cauchy em x. Como é que eu faço? Eu vou trocar o t por ln de x. Aqui, aqui e aqui. Feito isso, e elevado a menos t vai dar origem a esse termo x elevado a menos 1. T é ln de x e e elevado a menos t, de novo, dá origem a esse termo aqui. Basta então fazer uma combinação linear dessas duas. Essas soluções são LI, x elevado a menos 1 e x elevado a menos 1 vezes ln de x. Terceiro exemplo, está aí a equação. De novo faço a mudança de variável, ln de x é t, de tal forma que eu obtenho essa equação a coeficientes constantes aqui. A gente já viu o caso geral, a gente sabe que essa mudança de variável vai transformar sempre a equação de Euler-Cauchy numa equação a coeficientes constantes. A equação característica está aqui. Eu tenho duas soluções complexas conjugadas, expressas aqui. Então eu já sei obter a solução da equação a coeficientes constantes, dessa aqui, né? É a exponencial da parte real da solução da equação característica vezes t, vezes o cosseno da parte imaginária vezes t.
Então, está expresso aqui, mas repito a mesma coisa, só que agora para a função trigonométrica seno. Né? De novo, isso aqui é a solução desta equação. Né? Só que a equação que eu quero, essa equação aqui é a equação auxiliar, eu quero resolver essa aqui, que é a equação de Euler-Cauchy. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar a variável original, então vou trocar os t's que ocorrem nessa solução por ln de x. E vou obter essa solução aqui, né? As exponenciais viram potências, tá? E o cosseno vira o cosseno de ln e o seno de ln, né? Ou seja, o ln aqui, o logaritmo, está dentro do argumento, ele faz parte do argumento das funções trigonométricas. Exemplo 4. O exemplo 4 eu aproveitei o exemplo 3, eu tenho a mesma equação homogênea, tá? de Cauchy-Euler, só que eu coloquei um termo independente aqui, como se fosse um forçante. O que acontece? Olha, a equação de Euler-Cauchy ela é uma equação linear também. Então, todos os resultados que a gente viu sobre equações lineares, isso aí está lá na videoaula número 9, eles se aplicam a essa equação, a essas equações de Euler-Cauchy. Por exemplo, o princípio da superposição, que diz que a solução geral dessa equação é a superposição de uma solução da solução geral da homogênea, que a gente acabou de ver no exemplo 4, mais uma solução particular da equação não homogênea, continua valendo aqui. Ora, como eu disse, o YH aqui, a solução da homogênea, a gente viu no exemplo anterior. Então, eu só preciso me concentrar agora em obter esse YP. Quando eu faço a mudança de variável, agora a diferença é o seguinte. Esse lado esquerdo aqui vai virar a equação de coeficientes constantes. E eu vou fazer a mudança de variável também aqui, nesse 4ln² de x. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. O lado esquerdo virou a equação de coeficientes constantes, e o lado direito, que era 4ln de x ao quadrado, como ln de x é t, vai ficar 4t ao quadrado. Tá ok? O que eu faço? Resolvo essa equação. Essa aqui eu sei resolver. Eu resolvo essa equação, tem a parte da solução da homogênea que está aqui, que a gente viu no exemplo 3, e tem esse termo aqui que você pode obter aí, por exemplo, usando o método dos coeficientes indeterminados, para dar conta da solução particular dessa equação aqui. O que você vai ter que fazer? No momento de retornar a variável original, que é x, né, você vai substituir t por ln de x na parte da homogênea e vai substituir aqui também, na solução particular, é claro. De tal forma que a solução vai ficar assim. Né? Essa primeira linha aqui é a que a gente viu no exemplo 3 e a solução particular agora vai aparecer este termo aqui. Tá ok? No exemplo 5, nós vamos resolver um problema de valor inicial. Ou seja, eu tenho a equação de Euler-Cauchy aqui e tenho duas condições prescritas. Uma para a função incógnita y calculada no ponto e elevado a π, que vale menos 3, e outra para a sua derivada calculada no mesmo ponto e elevado a π, que é igual a zero. Esse PDI tem solução única, tá? Dentro desse intervalo estabelecido aqui, a solução é única. Todas as condições exigidas por aquele teorema de existência e unicidade são satisfeitas aqui. Faço a mudança de variável, né? T, então, vai tomar o lugar de ln de x, calculo a equação homogênea, a equação a coeficientes constantes, que resulta dessa mudança de variável a partir da equação de Euler-Cauchy, vai ser essa aqui, tá? Repare que não tem o termo na derivada primeira, por quê? Porque o b dessa equação é igual a, né? E b menos a é o termo que é o coeficiente da derivada primeira, portanto é zero nesse caso, e a equação vai ficar aqui, assim. A equação característica está aqui, as soluções são soluções imaginárias puras, mais e menos 2i, de tal forma que a solução geral da equação em t, desta equação aqui, né, é uma combinação linear de seno e cosseno de 2t, como expresso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para a variável original, então vou trocar o t por ln de x, de tal forma que a solução geral da equação de Euler-Cauchy aqui é essa que aparece aqui. C1 cosseno de 2 ln de x mais C2 seno de 2 ln de x. O que eu vou fazer? Agora eu vou usar as condições iniciais. Eu sei que y calculado em e elevado a π tem que dar menos 3. Então substituo lá o x por e elevado a π.
tá? Aqui e aqui. ln de e elevado a π é π, cosseno de 2π é 1, ln de e elevado a π é π, seno de 2π é 0. De tal forma que esse termo aqui desaparece, se anula. Cosseno de 2π é 1, vai sobrar só C1, C1 é igual a menos 3. Para usar a outra condição, eu vou primeiro precisar calcular a derivada dessa solução que eu obtive. Você vai ter que usar a regra da cadeia aqui. Fica como exercício você verificar que a derivada dá exatamente isso que está aqui, ó. Tá? Apareceu o seno e cosseno de 2 ln de x vezes esse 1 sobre x aqui. Isso aqui é resultado do uso da regra da cadeia. Bom, eu tenho que ver o que acontece com essa derivada no ponto x igual a e elevado a π. Então eu substituo isso tudo e sei que isso foi prescrito como valendo 0. O que acontece? Esse termo que tem o seno aqui vai se anular. Esse termo que tem o cosseno aqui vai dar 1. De tal forma que isso aqui vai ficar com 2c2 vezes 1 elevado a vezes 1 sobre e elevado a π igual a 0, de tal forma que o C2 tem que ser 0, e a solução única dessa equação aqui, então é C2 igual a 0, C1 igual a menos 3, vai ficar y de x igual a menos 3 cosseno de 2 ln de x. Vamos dar uma olhada no aspecto gráfico dessa solução. Bom, aqui eu tenho a aparência dessa solução para esse PVI plotada num intervalo bem curtinho, que vai de 0 até um pouquinho além de π sobre 4, tá ok? Não chega nem a π sobre 2. Repare que eu tenho uma oscilação de amplitude constante, menos 3, afinal trata-se de menos 3, quer dizer, a amplitude é 3, né? Trata-se de menos 3 vezes um cosseno, portanto isso aqui vai oscilar entre menos 3 e 3, só que ela tem uma coisa meio esquisita aqui, ó. A gente não pode falar em período aqui, porque o período está se estendendo, está se alongando a cada oscilação. Quer dizer, eu tenho um falso período aqui, né? Repare que no começo ela vai de menos 3 até 3 bem rapidinho. E à medida que vai passando o tempo, se eu estiver chamando x de tempo aqui, essa oscilação vai ficando cada vez mais lenta, tá? Então, se isso aqui fosse uma mola, seria uma mola que mantém a oscilação livre, ou seja, ela vai da amplitude máxima à mínima, só que a intervalos cada vez mais maiores, cada vez mais longos. E se eu mudar de escala, repare, eu tinha mostrado aquela figura para um pouco além de π sobre 4. Agora aqui eu estou indo até quase 2π, estou indo para além de 3π sobre 2. Esse panorama se mantém, tá? Você tem aqui, ó, a oscilação com a mesma amplitude, 3, e aquele aspecto de que você tem uma espécie de um falso período aqui que está se alongando, né? Você vê como isso se mantém. E isso você vai enxergar em qualquer escala. Vou mostrar mais uma escala aqui para você ver se aqui eu tenho uma escala bem exagerada, ó. Ela vai além de 200π, tá bom? Né? O que você viu agora há pouco está comprimido aqui. Aqui, onde o gráfico só mostra basicamente duas oscilações, na verdade, tem várias aqui, tá? Até chegar nesse ponto, ela oscila várias vezes aqui. Então, veja que esse aspecto continua. É uma oscilação cuja amplitude se mantém, sendo que existe uma espécie de um período, que é falso período aqui, que se alonga. E essa figura que nós vemos agora compara a solução da equação de Cauchy-Euler, em vermelho, com a solução da equação a coeficientes constantes, em azul. Tá? Coloquei na mesma escala. Tá? Repare que a solução a coeficientes constantes é essa oscilação livre aqui de período constante. E a solução em vermelho é a solução, essa oscilação com esse falso período que se estende ao longo do desenvolvimento da dinâmica do problema. Tá ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra esta parte B da nossa videoaula sobre equações de Euler-Cauchy. Até a próxima.